Olá, eu sou Denise Mascarenhas, eu estou aqui no canal da Aldeia Nativa e hoje nós vamos falar sobre um tema que tem uma complexidade maior, que é o despertar da energia da Kundalini ou Kundalini. Esse termo ele é da Índia, esse é um termo que vem dessas culturas, dessas tradições orientais, mas que as pessoas usam e que às vezes sabem o que significa, às vezes não sabem, mas esse é uma palavra que já está no nosso vocabulário. Todos nós temos um potencial para despertar em nós uma energia espiritual. E quando eu estou falando dessa energia espiritual, estou falando de um contato e de uma abertura para um potencial espiritual maior do que às vezes a gente está expressando. Então, essa energia, ela é uma energia também corporal e essa é uma energia também se aloja dentro de nosso corpo naquilo que eles chamam de Kundalini, que fica como um potencial de energia que pode ser desperto, e essa energia é a energia da consciência e ela se aloja no seu primeiro chakra e tem um caminho a percorrer através da sua coluna vertebral e até que ele atinja os chakras superiores. Então é como se você abrisse esse canal que está dentro da sua coluna e que corresponde aos seus centros de energia, e essas regiões elas vão se abrindo e você começa a circular um potencial maior de energia, um potencial, e despertando com isso um potencial espiritual. O que eu gostaria de falar do despertar da Kundalini realmente, que esse é um assunto muito complexo para falar em poucos minutos, mas é que quando nós temos um processo de despertar espiritual, ou seja, quando nós despertamos para essa potencialidade da espiritualidade, isso acontece como uma abertura para novas portas de percepção, novas portas de expansão de consciência. E hoje se busca muito expansão de consciência, inclusive usando recursos como ervas alteradoras de consciência. Existe uma cultura que também dissemina essa possibilidade. E realmente essas possibilidades de abrir a sua consciência usando fatores externos, você pode até ter acesso, mas existe também algo que você precisa considerar em qualquer despertar espiritual, seja ele natural, provocado por uma subida de Kundalini, ou seja ele provocado por alguma coisa que vem externa, que é a integração desses conteúdos. Toda vez que nós temos um despertar, nós temos que integrar conteúdos, e esse é o desafio de qualquer despertar. É como se você estivesse cego, não soubesse nada, e você, de alguma situação qualquer, uma situação corriqueira, para dar um exemplo banal. Então você tem um namorado, não sabia, ou uma namorada, e estava confiando nele, e de repente você descobre que aquilo não era bem assim. Então quando você descobre, tira o véu de uma ilusão, você tem que lidar com aquele conteúdo que entrou na sua consciência. Qualquer processo de despertar, entram conteúdos que não estavam vistos e nem elaborados na sua escala de consciência. E todo esse processo precisa ser elaborado. Então, quando se fala de despertar, muitas vezes se fala também de riscos do despertar. E esses riscos são relacionados àqueles conteúdos que precisam ser elaborados. E conteúdos nossos, não é essas revelações, fulano fez isso ou fulano fez aquilo. Não, nós precisamos, no processo de despertar espiritual ou despertar da Kundalini, lidar com toda essa sobrecarga de conteúdos inconscientes relacionados à nossa sombra, à nossa integração de polaridades, a todos os arquétipos, a toda uma sensibilidade que fica muito aflorada na nossa consciência. Nós precisamos lidar com essas energias, com um acúmulo. É por isso que essas tradições de Kundalini, de Yoga, tradições que usam o Yoga principalmente, ele
ajuda a pessoa a desenvolver uma estrutura física para suportar esta carga de energia que entra dentro do seu corpo. Os processos de Kundalini, eles ampliam muito a energia. A pessoa sente uma energia corporal muito grande, ela sente uma sensibilidade muito grande, ela acessa uma consciência muito grande, com muitas alterações nesse nível de percepções, e precisa lidar com tudo isso que aparece no seu campo de consciência, com a sua mediunidade exagerada, com a sua sensibilidade muito aumentada, com os conteúdos que você começa a perceber em si mesmo. Então esse processo de Kundalini ele é complexo por causa disso. Então o ideal é que a pessoa vá despertando isso de uma maneira natural, de uma maneira harmônica, que pelo seu trabalho espiritual, pelo seu trabalho, pelo seu progresso com a própria espiritualidade, pela sua maturidade emocional, você tem a capacidade de lidar com esses conteúdos que vêm à sua mente, para que você integre esses conteúdos e faça um bom uso desse acréscimo de energia. Então aí esse processo ele leva você a um nível superior de percepção, a um nível superior de comunhão com a espiritualidade. Caso contrário, quando a pessoa não consegue, o processo de Kundalini, de despertar de Kundalini, ele traz também desequilíbrios, ele traz muitos desequilíbrios para a pessoa, porque a pessoa não conseguiu integrar. Então, o processo de Kundalini ele exige da pessoa um envolvimento naquela harmonização daqueles conteúdos. Então, é isso que eu gostaria de falar com vocês e agradeço pela participação nesse vídeo. Eu gostaria de ouvir o seu comentário e aguardo você no próximo vídeo.